Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é Levi de Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Esse aqui, gente, está sendo o 100º vídeo que eu tô postando e vai fazer daqui a pouco 1 ano que eu tô postando vídeo nesse canal. É muito gratificante para mim e me dá muito orgulho saber que eu consegui ficar esse primeiro ano postando 2 vídeos semanais, toda semana sem faltar, que eu consegui me comprometer com esse compromisso, com esse trabalho que eu estou realizando e que eu consegui de alguma forma canalizar a minha energia, canalizar aquele tão pouco que eu sei, canalizar de alguma forma para ajudar quem precisa, para ajudar aqueles que sabem menos que eu ou que estão passando por algum problema. É muito gratificante saber que, mesmo sendo tão imperfeito, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo canalizar as minhas qualidades, canalizar quem eu sou de uma forma luminosa, de uma forma positiva na vida de outras pessoas. E eu espero que também nos próximos anos que eu continue realizando esse trabalho, continue postando vídeos, postando conteúdos que edifiquem a vida das pessoas, tornem suas vidas mais positivas, ajudem a elas próprias melhorarem suas vidas, curarem muitas questões, expandirem as suas consciências e que eu consiga fazer com que cada pessoa que assiste os vídeos aqui do canal, que assiste os conteúdos, possa ter, mesmo que seja pequenos deslumbres de como é bom estar aqui encarnado, de como é bom estar aqui vivendo nesse planeta com tantos problemas, o como existe uma luz, um propósito para cada existência, para cada vida aqui que está do nosso lado, que está convivendo junto com a gente. O como a gente nunca está desamparado, como a espiritualidade sempre está do nosso lado, como embora a gente em alguns momentos se sinta separado, a gente nunca de fato está sozinho e nunca está solitário nessa jornada perante essa vida e muitas outras. E exatamente esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu senti que eu deveria falar hoje sobre o sentimento de solidão, sobre o sentimento de isolamento, aquele sentimento de que parece que você está sozinho, que você não tem ninguém, que você está desconectado de tudo, ou aquele sentimento de que você é um estranho, que você está fora de casa, aquele sentimento de que você não consegue se encaixar nunca nessa vida, de que você muitas vezes parece um extraterrestre, parece um ET, que você parece que não é o mesmo que as outras pessoas, que você é muito diferente. Esse sentimento, principalmente nós que já viemos com uma sensibilidade muito forte, que a gente veio com muitos questionamentos desde a nossa infância, a gente às vezes tem alguns questionamentos que outras pessoas não têm, ou que pelo menos as outras pessoas não falam. Então a gente tem alguns questionamentos, a gente tem algumas perguntas, respostas que as outras pessoas nos dão não servem tanto para a gente quanto servem para essas outras pessoas. E a gente pergunta algo existencial, algo filosófico, a gente questiona algum comportamento social, e porque pra gente parece muito estranho. E aí, ao a gente questionar e as pessoas darem essas respostas, a gente sente que faz sentido para essas pessoas, que não existe nenhum tipo de dúvida, nem 1% de dúvida naquelas pessoas. Mas quando chega aos nossos ouvidos, tá repleto ali de incertezas dentro da gente, porque aquilo não bate, aquilo não ressoa, aquilo não supre a nossa necessidade de resposta,
Aquilo ali é muito pequeno, é muito simples, não sana as nossas dúvidas. E a gente sente que aquilo não serviu nem mesmo para tapar o buraco. Que o buraco é muito maior, que a questão é muito mais profunda e que com aquelas simples respostas dadas de forma objetiva, de forma resumida pela sociedade, pelos nossos familiares, pelas religiões que a gente tem convívio, que essas respostas não servem pra gente. E aí muitas vezes a gente vive com esses questionamentos dentro da nossa cabeça, a gente vive com desejos, a gente vive com comportamentos, com um jeito de ser muito diferente das outras pessoas. E por causa desses comportamentos, desses pensamentos diferentes, dessa forma diferente de expressão a qual a gente traz nessa vida, a gente sente muitas vezes que a gente é um completo extraterrestre, que a gente não é desse mundo, que a gente foi jogado aqui de paraquedas, caiu de paraquedas no planeta Terra e que ninguém é parecido com a gente. A gente, durante um período da nossa vida, é comum que a gente sinta esse sentimento, que a gente sinta que a gente está deslocado, principalmente quando a gente desperta, quando a gente começa a perceber que a vida não é só material, que a gente não é só um corpo, que a gente tem um espírito, que a gente tem uma alma, que a gente não é uma vítima da sociedade, que a gente não é um fruto do meio. E aí a gente começa a perceber a nossa responsabilidade no nosso dia a dia, a responsabilidade que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente consome, como aquilo tem, tudo isso tem importância no nosso dia a dia, o como a gente está cocriando, o como a gente está plantando e está sempre colhendo as nossas atitudes as atitudes que a gente teve, a gente está sempre colhendo as coisas que a gente disse, as emanações que a gente teve, as energias, o bem e o mal que a gente fez para as outras pessoas. E durante essa nossa jornada, onde a gente está ali para redescobrir quem realmente a gente é, que a gente está ali descobrindo, relembrando quem realmente a gente o que realmente somos nós. Quando a gente estoura essa bolha de sabão que a gente vivia preso, ela simplesmente estoura. E é simplesmente como uma bolha de sabão. Quando você desperta, você não consegue voltar. Ela estourou. Não tem como você voltar. E é tão fina, uma camada tão fina, delicada, que qualquer coisinha que a toque, ela explode. Ela estoura. E depois que ela estoura, não tem volta. Você não tem como ver as coisas da forma que você via antigamente. Você não tem como olhar para você, para sua vida e para as pessoas da mesma forma automática, da mesma forma sem questionamento, sem reflexão, sem consciência que você olhava antes. Então, o seu mundo ele muda de figura. E você começa, assim como você começa a perceber as coisas bonitas, a sua autorresponsabilidade na vida, a como você tem poder, a como você pode mudar a sua vida, ou como você pode ter uma vida mais feliz, ou como você não precisa mais viver naquela mediocridade, naquela monotonia. Você também, no momento em que essa bolha estoura, você não percebe só as coisas bonitinhas. Você não percebe só o encantamento, mas você vê toda aquela sujeira, todas as trevas, as sombras, os problemas que já existiam, mas que você não percebia porque você estava coberto por essa bolha ilusória. Então, quando ela estoura, você vai ver coisa bonitinha, mas você vai ver coisa feia também. Você vai ver coisa horrenda que te dá medo. Você vai ter que lidar com alguns traumas, você vai ter que lidar com algumas mágoas. Você vai ter que lidar com um monte de questões, com um monte de lados emocionais seus que estavam ali escondidos, soterrados. Você vai começar a lidar com questões existenciais que você não consegue responder. E aí você muitas vezes vai viver na aflição, vai viver na angústia, porque você não consegue a resposta da noite para o dia. E você não sabe como você consegue,
Muitas vezes a nossa jornada espiritual, gente, é uma jornada que parece ser extremamente solitária. É como se num mundo onde todas as pessoas estão de olhos fechados e se negam a ver, você de repente decidisse abrir os olhos. E aí você fala para as outras pessoas, às vezes, você olha para a vida das pessoas e você pensa assim, cara, é só abrir os olhos. O mundo tá acontecendo, tá tudo aí na nossa cara, mas a gente precisa abrir os olhos. Só que é como se você vivesse num mundo onde tá todo mundo com os olhos fechados. Ninguém quer ver. Você fala com as outras pessoas. Abra os olhos. E as pessoas falam assim, não vou abrir os olhos. Fulano não abriu os olhos, ciclano não abriu os olhos, a sociedade fala que a gente não pode abrir os olhos. Quem é você para dizer que eu tenho que abrir os olhos? Quem é você para abrir os olhos? Não, você tem que estar com os olhos fechados que nem a gente. Então a gente vê esse sentimento de solidão. E quando você abre os olhos, você vê que está todo mundo de olhos fechados. Você percebe que quase todo mundo do seu círculo social naquele momento não te entende, não sabe o que você está passando, não tem as mesmas questões que você, não está buscando as mesmas respostas. E você não tem ninguém, muitas vezes, hoje ainda é mais fácil por causa da internet, mas você não tem, às vezes, como chegar a essas respostas, a conhecer pessoas que falam sobre esses assuntos. E aí você fica ali meio que buscando respostas sem saber onde, e simplesmente fica ali naquela busca interior de achar alguma coisa que faça sentido para você. E às vezes você vai procurar em alguma religião, às vezes você vai procurar em alguma ideia, alguma ciência, alguma teoria. Às vezes você vai buscar nisso tudo, e mesmo assim não vai achar a resposta. E aí vai procurar esquecer da pergunta, vai querer usar alguma substância, ou se anestesiar com algum conteúdo, algum entretenimento, querer esquecer dessa pergunta. Mas essa pergunta está dentro de você, pulsando. Essa pergunta está ali. Você não consegue fingir 100% que ela não está ali. Porque uma vez que a pergunta é feita, se ela não tem a resposta, ela continua ali rodando. Ela não se sacia. Então você está com a pergunta ali. Muitas vezes, quando você não consegue achar essas respostas, você quer esquecer que você tinha essas perguntas. Só que essas perguntas não somem. Só que essas perguntas não cessam. Elas continuam ali, te consumindo. Enquanto mais tempo você deixa sem respondê-las, sem achar a resposta, maior essa pergunta é para você e mais poder ela tem na sua vida, mais ela te consome. Essa solidão todos nós sentimos. Se as pessoas que não despertaram ainda sentem uma solidão que elas ainda não sabem do que se trata, quem dirá a gente, que não somos especiais, mas quem dirá a gente que vê as coisinhas um pouco diferente, tem perguntas um pouco mais profundas, imagina o sentimento de solidão que às vezes nos arrebata. Muito grande. E dependendo da sua jornada, você às vezes vai ficar um mês com esse sentimento, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos. Depende de você e do seu caminho, do seu propósito. Então você não tem um tempo definido. Você pode ficar nesse sentimento de solidão, de isolamento, como se você fosse uma pessoa em comum, uma pessoa totalmente diferente. Muito tempo. Ou pouco tempo. Não existe um tempo determinado. Então, quando nós estamos nesse estado, a gente não tem a mínima ideia de quando que a gente vai sair. E se esse sentimento vai embora. Então, tipo assim, a gente vê uma nova realidade e a gente não encontra ninguém que também tá vendo isso. E quando a gente vê uma coisa e tá todo mundo falando que não é aquilo, que não é assim, a gente se sente um pouco fora da casinha. A gente sente que a gente está vendo algo que é errado, que é uma mentira. A gente sente que o que a gente está vendo é uma ilusão. Só que quanto mais tempo a gente se mantém, quanto mais a gente aprende, e a gente vai se
estudando e se autoconhecendo, a gente vai percebendo que a ilusão era antes. Só que não é todo mundo que saiu da ilusão. E como não é todo mundo que saiu da ilusão, e tá todo mundo nessa ilusão, né, nesse Maia, nessa Matrix, né, dependendo da nomenclatura que você dá, as pessoas acham que aquilo que elas estão vendo, por todos estarem vendo igual, é a verdade, é a realidade. E aí quando você sai disso, você sente que você que está errado, você sente que é você que não se encaixa, você sente que esse lugar, essa vida não é sua, que você não deveria estar aqui, que você está aqui por um motivo errado, que te botaram aqui no planeta Terra, nessa família, nesse círculo social desse país, de paraquedas, que foi sem propósito, que não existe motivo de você estar aqui, que você está no lugar errado. Muitas vezes você não vê pessoas que pensam igual a você, pessoas que têm os mesmos questionamentos. Você não vê, por exemplo, você não vê mentores, você não vê seres espirituais, muitas vezes eles precisam que a gente trilhe o nosso caminho sozinho. Eles não podem trilhar o caminho pela gente. Então a gente se vê muitas vezes num deserto, a gente se vê sozinho numa floresta e na escuridão, a gente se vê no meio de um turbilhão sem saber o que fazer, sem nenhum tipo de direcionamento. E a gente se sente sozinho, porque a gente sente que a gente não está sendo amparado. E a gente não encontra ninguém que pensa dessa mesma forma. Ninguém que tenha nem 1% de questionamento que a gente também tem. A gente não vê, a gente não percebe. E a dor é tão real, o sentimento de solidão ele é real. Pra gente, naquele momento. Só que quanto mais você estuda, e se você não desistir dessa jornada no meio do caminho, você vai entender que esse sentimento de solidão, ele também é uma ilusão. Que nesses momentos onde você sentia que você estava sozinho, que você sentia que você estava no caminho, no lugar e na vida errada, na verdade, nesses momentos foi onde você começou a entrar no eixo. E é onde você começou a encaixar no seu projeto. Onde você recuperou um pouco a consciência. Só que você estava fora do eixo. Você estava fora do caminho. Você tinha esquecido das verdades espirituais. Você tinha ficado identificado somente com a matéria, que foi necessário e é necessário para cada vida que aqui permanece durante um período. E aí você começa a entrar no eixo. Você começa a ver as coisas de outra forma. E aí você se sente desamparado. Você sente que está tudo errado. Mas se você não desiste no meio do caminho, se você não procura se anestesiar, se você não procura esquecer essas perguntas que você tem dentro de você, se você não escolhe ignorar a bússola interna que tem dentro de você, a fome que existe dentro de você, com o passar dessa jornada, você vai entendendo que nunca você esteve sozinho e que você aparentemente estava seguindo por linhas tortas, um caminho torto, mas na verdade você estava no caminho que você deveria estar. Que você estava onde você deveria estar. E que tinha seres te observando esse tempo inteiro. Isso para quem acredita. Então a gente vive uma experiência, primeiro muito imerso, muito isolado, muito ego. A gente sente que a gente está separado de tudo, que a gente é diferente, que a gente é especial. E aí a gente sente que a gente é só essa vida material.
que a gente é só esse corpo, essa identidade, esse nome. E essa bolha de sabão estoura. E aí a gente começa a perceber umas coisas, a pensar diferente. A gente não consegue mais viver a vida do mesmo jeito que a gente vivia antes. E aí tudo vira um caos. A nossa vida vira um caos. Mas esse caos, ele é necessário para que a gente consiga fazer uma faxina na nossa vida, tanto externamente quanto internamente. Você não vai conseguir entrar no caminho certo se antes você não perceber quais eram os caminhos errados. Talvez você tenha que pôr o pé no caminho errado, a perna, andar alguns quilômetros, ficar 10 anos andando num caminho, para então você perceber que aquele não era o caminho. Para então você achar o caminho que é certo para você naquele momento. E aí aquele aparente caos, aquele aparente tormento e turbilhão, ele não está ali por nenhum motivo. Ao contrário, ele está ali para que você possa fazer uma faxina na sua vida e retirar tudo aquilo que é uma ilusão da sua vida. As relações com pessoas que não fazem mais sentido para você. Amizades, conteúdos, atividades que já não te nutrem, que já não fazem sentido. Hábitos, hobbies, vícios que já não te preenchem. Você precisa desse caos para que você consiga fazer essa faxina interna dentro de você. E só através dessa faxina interna é que as coisas vão mudar. Você acabou de abrir os olhos. Você não pode querer só ver as coisas bonitas. Você vai ver as coisas que estão fora do lugar, as coisas que estão sujas, as coisas que estão tortas, defeituosas. Você vai enxergar isso tudo. E aí, enxergando, você começa a mexer. E mexendo, você vai acertando as coisas passo a passo, de pouquinho a pouquinho. E as coisas vão fazendo sentido. E esse quebra-cabeça vai se montando aos poucos. E nesses momentos, você é convidado a pensar que os seus mentores te abandonaram. Que eles pararam de te amparar. Que eles esqueceram de você. Nesses momentos, você sente que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. Nesses momentos, você sente que você simplesmente foi largado, foi deixado aqui, que não existe ninguém que possa ser seu amigo, que possa te consolar, que possa falar uma palavra de amor. Nesses momentos, muitas vezes, é onde a gente encontra mais resistência dos outros. É quanto mais os outros nos contradizem. É quanto mais, às vezes, os outros nos machucam. É quanto mais a gente reconhece quais as pessoas realmente não nos amam e não nos respeitam. E aí a gente é convidado a pensar que a gente está sozinho, que a gente é solitário e que a nossa vida não faz sentido. Que não temos amigos, não temos companheiros, não temos amparo espiritual. Só que isso é uma outra ilusão. É uma outra bolha de sabão que vai vir a estourar em algum momento. E quando estoura, só quando estoura que você consegue perceber o porquê que você teve que viver uma experiência, um período da sua vida, onde parecia que você estava sozinho. Porque Deus, seus mentores, para quem acredita, não pode viver o caminho por você. Eles não podem sanar suas próprias dúvidas. Se eles te dão as respostas, você para de procurar, você para de estudar, você para de caminhar, você se estagna. E aí você simplesmente acata o que qualquer um fala como verdade. Você não cria convicção, você não evolui espiritualmente. Você estagna. Se vir um mentor, se materializa e fala para você
qual a resposta daquela sua pergunta que está com você o tempo todo, você fala, então é isso. Pronto, vai viver sua vida normal vivendo a partir daquele prisma. Só que quando não tem ninguém para te responder, aí você precisa levantar o bumbum da cadeira e buscar a resposta. E aí você vai em religião X, você não acha. Você vai em religião Y, você não acha. Você vai no lado científico, você não acha. Você tenta esquecer daquela pergunta. A pergunta não vai embora. Até que você ache a resposta. E para cada um essa resposta vai ser diferente. Porque depende do caminho, da vida daquele indivíduo, de qual é o nível de compreensão, de como ele entende as coisas, do que ele precisa. Cada um tem uma pergunta diferente e por isso precisa de uma resposta diferente. Então por isso que não adiantaria um mentor vir, ou alguém muito sábio aparecer na sua vida e te dar a resposta. Porque essa resposta da pergunta dele não é da sua pergunta. A da sua pergunta você tem que achar. Então não adianta a gente pensar que tem que vir gente consolar a gente o tempo inteiro. Tem gente consolando a gente o tempo inteiro? Tem. Com certeza tem. Só que naquele período onde a gente se sente sozinho, aquele momento de introspecção tão profundo, a gente precisa naquele momento sentir que a gente está sozinho. Porque senão a gente esquece o que está nos motivando naquele momento. Porque senão a gente se perde em entretenimento, a gente se perde em consciência, a gente se perde em vício, em bobeira. E a gente esquece da pergunta, a gente esquece do buscar. Então a gente precisa, naquele momento, ter um impulso tão grande de introspecção, de reflexão, de faxina interna, para que você possa achar as respostas que você está procurando o tempo inteiro, de que vieram com você desde que você veio para cá. Quanto mais você estuda, quanto mais você se autoconhece, mais você percebe que esse sentimento de separação, de solidão, de que eu não tenho nada a ver com o outro, de que eu sou um extraterrestre, de que eu estou no lugar errado, esse sentimento é uma ilusão. Porque a gente percebe que a mesma coisa que nos criou, a mesma coisa que tem dentro da gente, o mesmo material, a mesma essência da qual nós fomos feitos, as plantas foram feitas, os animais foram feitos, os nossos familiares foram feitos, o planeta Terra foi feito. O universo foi criado. Então a gente passa a sair desse micro e vai para o macro. A gente para de olhar só a nossa vidinha e a gente começa a perceber o panorama geral. A gente entende que a gente está vivendo uma experiência nesse momento onde o senso de individualidade é muito forte. O senso de separação é muito grande. A gente sente que a gente não influencia os outros, que os outros não nos influenciam, que não existem energias invisíveis que nos influenciam, que nos direcionam, que nos afetam. A gente tem um sentimento de como se a gente estivesse numa cápsula. E aí nada de fora nos afeta. E nada de fora é parecido com a gente. Só que isso é uma ilusão. Porque nós somos feitos tudo da mesma essência. Deus nos cria à semelhança dele. Nós temos Deus dentro de nós. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de cada um. Todos nós somos semelhantes a Deus interiormente. Então nós somos um oceano que está vivendo uma experiência de uma gota. Então a gente se sente separado, a gente se sente sozinho, a gente se sente desamparado, a gente sente que não tem ninguém perto da gente. A gente sente que quando a gente está aqui num quarto,
fechado, que não tem ninguém junto com a gente. Que a gente fisicamente aqui, que é como se fosse uma muralha, que nada penetrasse. Mas não é assim. Não é porque a gente não vê que não existe. E aí a gente vai percebendo que através da reconexão com a nossa própria essência, a gente vai tendo esses sentimentos de união com a fonte, com Deus. E a gente vai percebendo que desde o começo a gente não estava separado. A gente percebe que quando a gente fecha os olhos, medita, entra num momento de introspecção, olha para dentro, que a gente se sente conectado com tudo, com todos, que a gente se sente um com tudo, que a gente se sente amado infinitamente. A gente tira esse véu de separação e a gente percebe aquela grande frase clichê: somos todos um. A ilusão que a gente tem de estar solitário pode até em alguns momentos parecer verdadeira, porque naquele momento talvez precise que ela apareça. Mas se você tiver os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos, você vai entender que esse sentimento de solidão, ele na verdade nunca existiu. Porque mesmo naqueles momentos onde você estava buscando as respostas das suas perguntas sozinho, você não estava sozinho. Deus te olhava de cima. Seus mentores te amparavam. Aquelas coisas que você chama de coincidência não eram coincidência. As coisas que você chamava de acaso eram todas bem pensadas, bem programadas. Que seus mentores, naquele caminho escuro da sua própria alma, naquela sua caminhada que parecia solitária, te acompanhavam de pertinho. Que eles te olhavam, te amparavam. Que em alguns momentos, quando você sentia que queria desistir, eles falavam com você: não desista. Vai dar tudo certo. Você só precisa ter um pouco de paciência. Você só precisa esperar mais um pouco. Andar mais um pouco. Que as respostas das perguntas que você leva no seu coração desde o início dessa vida vão ser sanadas. E aí, lá na frente, você vai perceber o como foi necessário você estar nesse momento, você estar no caminho que você estava naquele momento. Nunca acreditem que vocês estão desamparados. Nunca acreditem que vocês estão sozinhos, que não tem ninguém ajudando, consolando, apoiando vocês. Mesmo as pessoas, os seres que a gente não vê, e até mesmo aqueles que estão conosco aqui nessa vida encarnado, estão sempre conosco em pensamento, em oração, em sentimento. Essas energias são reais e nos ajudam, nos consolam, nos acalentam, nos dão força e gás para que a gente siga em frente. Então não pense que você está sozinho. Você nunca esteve. Talvez seus olhos ainda só não estavam totalmente abertos. Medite, se autoconheça, busque respostas. Continue nessa jornada, enquanto você sentir que deve. E então um dia você vai perceber que você nunca esteve sozinho.
Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Espero que isso possa ter tocado o coração de vocês, que possa ter aberto a mente e o coração de vocês para novas reflexões. Lembrem-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final.